Pronto, pessoal, agora que nós aprendemos como preparar o abstract para enviar para o Congresso Internacional Brasileiro, vamos agora trabalhar no paper em si, na escrita do manuscrito que vai ser publicado em uma revista e depois vai ser indexado no PubMed, você vai colocar no currículo, ajudar a evoluir a sua carreira, tudo aquilo que a gente já discutiu, que é o nosso objetivo, né? A pesquisa em si é interessante, é relevante, avança a ciência, mas não esqueça desse objetivo, não tem nada de errado com isso, de usar a pesquisa para avançar a sua carreira no sentido que você quer avançar. Às vezes você quer ser uma pessoa clínica, cirúrgica, assistencial, quer fazer uma residência muito boa no Brasil, nos Estados Unidos, onde for. E ter pesquisa vai te ajudar a atingir esse objetivo. Por quê? Porque a comunidade médica como um todo sabe que pesquisadores, pessoas que sabem fazer pesquisa, entendem metodologia científica, são melhores médicos do ponto de vista clínico, assistencial, na média. Então, aprenda a fazer isso aqui, publicar, ter seus artigos indexados, apresentações em congressos nacionais e internacionais, mesmo se pesquisa não for o foco principal da sua carreira. Tá bom? Isso aqui é o status quo da medicina. É isso. E não tem nada de errado com isso. Esse é o caminho atual na medicina. Então, eu quero deixar claro aqui sobre a importância de publicar o paper. Então, nas primeiras turmas do intensivo de metas, o pessoal teve um sucesso imediato e absurdo em ter abstracts aceitos em congressos. Sim, nos primeiros meses depois que a gente terminou a primeira turma, já eram mais de 100 alunos com abstracts apresentados em congressos. Mais de 100 apresentações em congressos nacionais, brasileiros e internacionais. Só porque aí, o que é muito fácil se acomodar e parar no abstract, porque para muita gente um abstract internacional já era muita coisa. Era muito além do que você imaginava conseguir na sua realidade local, na faculdade, aquelas dificuldades que nós já conhecemos. Então o pessoal conseguiu um abstract internacional ou brasileiro e parou ali. E você não pode parar ali, tá bem? Então agora sim, nesse momento que eu estou gravando, a gente já tem várias publicações de alunos também, publicações indexadas em revistas internacionais, mas eu precisei quebrar um pouco essa inércia coletiva e preciso falar isso para você também. Que você não pode parar no abstract. Escrever o paper tem que ser prioridade para você. O abstract é um adicional, é um extra. O objetivo principal é a publicação do artigo. Nem todo abstract vai ser publicável, isso é importante distinguir. Tá bom? Então você, claro, vai ter mais abstracts do que publicações. Mas uma média, para você ter noção, é uma razão 3:1. Você deve estar em torno de 3 abstracts para uma publicação. Porque quando você for mandar trabalhos para um congresso nacional, internacional, você quer mandar vários. E às vezes você faz uma ideia que não é tão forte para escrever um paper. Mas isso não deve ser a regra. A regra deve ser: escolha as melhores ideias, faça o abstract e escreva o paper. Se você estiver tendo mais que 4 abstracts para cada publicação, você está fazendo abstracts demais, de ideias mais fracas, ou você não está trabalhando o suficiente para escrever os artigos das ideias boas. Isso é muito importante. Você tem que colocar isso como prioridade. Outra coisa, não é para esperar o congresso para escrever o paper. Tem gente que manda para o congresso, aí espera 6 semanas para ser aceito, para ter a resposta. Aí depois vai começar o paper, passa 3 meses, não está nada acontecendo e alguém vai e publica na sua frente. Isso aqui é uma emergência do ponto de vista de pesquisa, ter o paper pronto o mais rápido possível. Tem que ser prioridade para você, desde o momento que você encontrou uma ideia viável na aula 3, e até o final, e escrever o paper. Chegar na aula 10 aqui, aprender como escrever o abstract, feito, e agora eu vou explicar para você como escrever o paper. Não pode deixar isso aqui para trás, é prioridade, tá bom? Antes de entrar no tema aqui da aula, eu quero convidar vocês para participarem aí dessa função adicional que a gente oferece, desse apoio adicional é a melhor palavra, do intensivo de metas, que é o grupo de Expert Writers. Eu tenho um time de alunos, alunas,
que já publicaram ou no momento que eles foram selecionados tinham papers já bem avançados no projeto para serem publicados. E esses alunos, esse grupo que eu formei de Expert Writers, vão te ajudar a terminar o seu paper, a ter o seu paper aceito para uma revista nacional ou de preferência internacional. Então eu vou dar mais detalhes sobre isso em outro momento, sobre o grupo de Expert Writers, mas entenda que esse vai ser um recurso que vai ser disponibilizado para vocês, o grupo de Expert Writers. Eu quero que você faça uso disso aqui, porque nos alunos iniciais do intensivo de metas, eu via muita técnica, da aula 3 até a aula 9, o pessoal sabia executar, fazia estatística direitinho, selecionava os estudos, fazia triagem, tudo aquilo que a gente aprendeu, e precisavam de um apoio adicional na escrita, além do que essa aula aqui pode proporcionar para uma parcela. Tem muita gente que se desenrola só com a aula, mas tem muita gente que precisa de uma ajuda na prática, no seu próprio paper. Escreveu, como é que tá? Tá bom o suficiente para mandar para uma revista ou vai ser rejeitado porque a apresentação não tá boa o suficiente? A técnica foi boa, mas e a entrega? A apresentação, talvez o inglês, talvez a formatação, talvez como você editou o paper, talvez como você encaixou a discussão no contexto dos resultados. Então tem toda uma série de elementos que mesmo você tendo feito a técnica corretamente na execução do passo a passo, talvez a apresentação não ficou tão boa. Então eu vou ter um time de Expert Writers que eu vou disponibilizar, a gente fala os detalhes depois, em um outro momento, mas esse time de Expert Writers vai te ajudar nesse processo, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a ordem que você deve, a minha recomendação, claro, que você deve escrever o seu paper. Primeiro, você não vai começar em ordem sequencial da introdução, métodos, não. Você vai começar pelos métodos. Você começa a escrita do seu paper pelos métodos. Por quê? Porque é mais fácil. É fácil escrever métodos, é rápido. Os métodos é só você escrever no papel tudo aquilo que você já fez, tudo que você executou, estratégia de busca, triagem, tal. Estatística. Então, escrever métodos é muito rápido mesmo. Assim, em 3, 4 horas, quando você pega a manha de escrever, você já deixa os métodos de um paper, de uma meta-análise, tudo pronto, completo. Então, é isso que vocês vão fazer, vão começar pelos métodos. E depois escrever os resultados, mesma coisa. Você vai começar pelos resultados depois de métodos, porque os resultados já estão prontos também. Você não já rodou a estatística? Você já não fez a figura 1? Você já não selecionou subgrupos? Então, os resultados já estão prontos. Você fez eles na aula 8, na aula de estatística. A análise de viés não está pronta? Você já fez na aula 9. Então, escrever os resultados que já estão prontos é muito fácil. Então, você vai escrever métodos, depois resultados. Aqui eu quero dar uma dica para você também, na hora de escrever métodos, resultados, introdução e discussão, para você olhar exemplos daquilo que já foi feito. Existem muitos exemplos, claro, além dos meus, mas eu dou sugestão para vocês conferirem as minhas publicações de meta-análises, simplesmente porque elas refletem aquilo que eu ensino para você. Então vai fazer muito sentido assistir na minha aula e lendo os papers que eu publiquei ou publico. Então veja como eu escrevo os métodos, veja como eu faço a divisão, resultados. Então esse resultado expressivo que eu consegui nessa última década de residência aqui nos Estados Unidos, residência de clínica, cardio, depois imagem, vocês sabem que eu publiquei mais de 30 meta-análises. E parte da expressividade nesse resultado, parte do motivo pelo qual eu tive um volume tão alto, é porque a técnica permite isso, a meta-análise te permite isso, e porque eu dominei a arte de escrever, tá certo? De escrever o paper. Eu não gasto, assim, 2 semanas para escrever um paper, eu gasto 2 dias quando eu tenho tempo para escrever. E isso é onde eu quero levar todos vocês. Para ter essa produtividade alta, você precisa assistir essa aula aqui, começar a fazer o seu primeiro, encontrar barreiras, ver como que eu fiz, pedir ajuda do time de Expert Writers, vir nos encontros que eu sempre faço. Você precisa estar junto. O começo, para você publicar a primeira, a segunda, é mais difícil. Depois você publica 2, 3, aí você publica 30. Tá bom? Foi o que aconteceu comigo e foi o que eu vi acontecer com pessoas que eu ensinei ao longo dessa trajetória. Tá? Só explicando para vocês um pouco sobre esse processo
Agora sim a gente vai entrar aqui na fórmula. E é uma fórmula de bolo, é uma receita de bolo mesmo. Você escrever métodos e resultados, você vai seguir uma fórmula. Igual a gente seguir uma fórmula, uma receita para escrever o abstract. Fez sentido? Claro que fez sentido aquilo que eu expliquei lá para escrever o abstract. Com certeza teve uma ressonância aí com você, porque é simples, é direto, é objetivo, é conciso, é curto, é direto ao ponto. E aqui a gente também vai seguir uma fórmula que eu vou te explicar agora. Tá gostando da aula? Me dá um feedback, tá bom? Pausa o vídeo rapidinho aqui, ou quando terminar, vai lá no Instagram, me manda uma mensagem, antes de assistir a aula 10. Gostei demais da aula. Ficou uma dúvida, manda por lá também. Eu quero estar junto, eu quero sempre estar com você e te ajudar nessa jornada e quero compartilhar das vitórias de vocês, dos seus resultados. Então vamos lá, pessoal, falar sobre métodos aqui. Métodos, eu gosto muito de subdividir em tópicos. Nesses tópicos aqui, essas subdivisões, critérios de elegibilidade, ou você poderia trocar essa palavra aqui por inclusion criteria, né? E a gente viu isso lá na aula 3 ou 4, por aí. Search strategy, né? Qual foi a estratégia de busca e extração dos dados? Os desfechos e análise de subgrupos, se tiver análise de subgrupo, se não é só desfechos. Avaliação da qualidade, do risco de viés e análise estatística. Então eu gosto de fazer essa subdivisão, fica muito organizado, fica fácil para o revisor, para o leitor também. Então você ganha muito pontos só na apresentação, aquilo que eu estava falando para vocês. O que é que determina o artigo ser aceito? Ideia boa. Fez os métodos direitinho, executou tudo que eu ensinei para você corretamente ao longo do curso. Número 3, você apresentou o seu trabalho bem exposto, que é o que a gente está falando aqui. Fez uma apresentação boa, né, organizada, direto ao ponto, o inglês está bom, as figuras estão organizadas, o título está legal. Então, tudo isso é apresentação que eu estou passando aqui para vocês. Então, dividir os métodos ajuda demais nesse sentido, fazer essa subdivisão. Então vamos lá, falar sobre critérios de elegibilidade, nada mais é do que são os critérios de inclusão e exclusão. Então vamos ver um exemplo. Isso aqui é uma meta-análise que eu publiquei. Estou na parte de métodos, eu comecei a escrever o paper por métodos, não comecei pela introdução. Comecei pelos métodos, aí tá lá, escrevi o primeiro subtópico, Eligibility Criteria, ou critérios de inclusão. Inclusion in this meta-analysis was restricted to studies that met all the following eligibility criteria. E eu escrevo dessa maneira, eu coloco eles numerados, separados por ponto e vírgula. Pode olhar nas minhas meta-análises lá, sempre a mesma forma, receita de bolo. É fácil fazer. Porque fica muito nítido, muito claro, conciso, é isso que você busca ser objetivo e claro na sua escrita. Nesse caso eu incluí randomizados ou não randomizados, eu escrevi isso aí. Comparando o grupo intervenção com o grupo controle, antiagregante duplo, antiagregante único. Eu incluí pacientes que já fizeram cirurgia de revascularização miocárdica, o tempo de segmento é pelo menos 3 meses, e me deu desfecho de interesse, qualquer um dos desfechos de interesse. Lembra que basta o artigo ter um desfecho de interesse para você já incluir. Então, aqui eu simplesmente coloquei a minha pergunta Picot. Lembra que os critérios de inclusão eram uma reestruturação da pergunta Picot? A gente aprendeu isso lá quando a gente falou de critérios de inclusão e exclusão. Então, eu estou simplesmente escrevendo isso aqui também na minha meta-análise, na parte de métodos. E aí, nesse caso, eu usei 3 meses de segmento. Aí é importante você justificar. Então, tudo que está relacionado aos critérios de elegibilidade, inclusão e exclusão, que precisar de uma explicação adicional, você vai colocar aqui também. Coloquei em 3 meses de segmento apenas porque uma revisão da literatura mostrou muita diferença entre os estudos que tinham segmento curto e segmento mais longo. Foi o que eu utilizei para justificar de onde eu tirei esses 3 meses. E aí também coloquei critérios de exclusão, que de alguma maneira são redundantes com os critérios de inclusão. Então, se eu falei que tem que comparar um grupo intervenção com um grupo controle, não ter um grupo controle é um critério de exclusão. Ainda assim, eu escrevi. Os estudos que utilizaram duplo antiagregante de forma diferente nos 2 grupos, aspirina e ticagrelor, aspirina e clopidogrel, também excluí, porque eu queria duplo antiagregante contra um único antiagregante plaquetário. E pacientes que não eram da minha população de interesse. Se o paciente não tem cirurgia de revascularização miocárdica prévia,
não está no meu critério de inclusão e é um critério de exclusão. Então, repara que são um pouco redundantes. Eu sempre tento colocar também 1 ou 2 critérios de exclusão, igual eu coloquei aqui. Depois que você fizer critério de elegibilidade, inclusão e exclusão, você vai colocar a sua estratégia de busca. É um segundo subtópico dentro de métodos. Primeiro, eligibility criteria. Segundo, estratégia de busca. Essa estratégia de busca aqui, você vai colocar quando, quem, como, você vai colocar todos esses elementos nessa seção, nessa parte do seu paper. Então, nesse caso, onde que eu procurei? PubMed, Scopus, Cochrane. Quando? Desde a criação dessas plataformas até dezembro de 2017. Você não precisa colocar isso aqui só lembrando, só resgatando esse conceito. Você não precisa restringir essas datas quando você estiver fazendo a busca, não. É que eu executei a minha busca em dezembro de 2017 e eu não limitei os resultados por data nenhuma. Então eu estou buscando todos os artigos desde que foram criada a plataforma até dezembro de 2017. Porque eu estou procurando em dezembro de 2017. E aí eu utilizei os seguintes termos: aspirina, clopidogrel, ticagrelor, blá blá blá. Repare que eu não coloquei exatamente como foi feita a minha estratégia de busca. Eu não coloquei os parênteses, as aspas, os conectores booleanos. Poderia ter colocado exatamente como eu fiz a busca? Poderia. Não tem nada de errado com isso. Em alguns papers eu já utilizei dessa maneira, copiar e colar a estratégia de busca. Principalmente quando ela é a mesma em todas as plataformas de busca. Se você usou exatamente a mesma no PubMed, no Embase e tal, então você pode copiar e colar ela na íntegra. Ou então você utiliza as aspas, só utiliza os termos mesmo assim e deixa de maneira mais genérica. Outra coisa, eu não busquei só no PubMed, no Embase, no Scopus e na Cochrane. Eu busquei as referências, lembra disso? Backward snowballing. Então eu escrevi isso aí, a referência dos estudos incluídos. Revisões sistemáticas e meta-análises prévias também foram buscadas manualmente para ver se não tinha nenhum estudo que eu estava perdendo. Lembra que eu falei que tem que fazer isso? Tem que colocar nessa parte quem fez a busca. 2 autores fizeram a busca. Né? A gente aprendeu sobre isso. E aí eles conferem resultados entre si, na triagem. Né? Então, e também colocar o registro prospectivo da meta no Prospero. Tá bom? Certinho? Essa data aí é inventada, por isso que tem essa discrepância entre 2017 e 2021. Deveria ter colocado 2017 lá. Certinho, pessoal? Entendeu? Então você tem que colocar o registro do protocolo no Prospero também, se você tiver feito nessa parte aqui. Tudo bem? Terceira parte de métodos. Endpoints and Subgroup Analysis. Os desfechos que você incluiu na sua revisão sistemática e meta-análise. Nesse caso, os desfechos incluíram mortalidade total, cardiovascular, infarto, AVC, o desfecho composto, tal. Se algum deles precisa de uma definição específica, coloca aqui também. Nesse caso, eu coloquei a própria definição diferente do desfecho de Major Bleeding, coloquei na tabela 1. Cada estudo definiu Major Bleeding de uma maneira diferente, eu coloquei isso na tabela 1. Se for uma definição centralizada que precisa de explicação, você escreve aqui. Como, por exemplo, naquele exemplo no abstract que eu dei sobre taquiarritmias atriais. Eu ia colocar aqui, já não estou falando de desfechos. Se um desfecho não é autoexplicativo, se ele precisa de uma explicação sobre quais são os seus elementos, quais são as suas características, aqui é o lugar para colocar isso. Eu estou falando sobre os desfechos aqui. Então, poderia ter colocado, definir taquiarritmias atriais como fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia atrial. Poderia colocar aqui nas definições. Se tiver subgrupo, eu vou explicar os meus subgrupos aqui também. Tá? Então, olha, análises de subgrupos pré-especificadas foram essas seguintes. Eu estou incluindo randomizados e não randomizados, mas eu fiz um subgrupo, uma subanálise só dos randomizados. Eu fiz uma subanálise só de doença isquêmica estável. Eu fiz uma subanálise de todo mundo que tinha mais de 6 meses de duplo antiagregante plaquetário. Uma subanálise de tempo de segmento longo. Essas subanálises agregam muito na sua meta-análise. A gente vai ver mais sobre isso na parte de manhas. As manhas que são importantes para ter o seu paper aceito.
A próxima seção de métodos vai ser risco de vieses. Nós avaliamos o risco de vieses, como são estudos randomizados, nos estudos randomizados com o Rob2. Estudos que não eram randomizados foram avaliados pelo Robbins-Eye. E é importante colocar a referência desses estudos, certo? Quando você faz análise do risco de viés, também tem que falar quem fez, 2 autores diferentes. Se tiver discrepância, se não concordarem entre si, aí você faz um terceiro autor geralmente, ou um consenso ali entre os dois. Então você pode utilizar um palavreado igual esse que eu coloquei aqui no slide. Disagreements were resolved through consensus after discussing reasons for discrepancy. Ou você poderia falar, disagreements were resolved with a third author. Aí coloca quem é esse terceiro autor também, com as iniciais. Lá na aula de estatística, no módulo de estatística, tem para vocês, na verdade no módulo de risco de vieses, no módulo da aula 9, tem para vocês sobre publication bias e sobre grade assessment. Se você fez isso e principalmente o grade não é absolutamente necessário. Eu não faço rotineiramente o grade na minha meta-análise. Senão dá um trabalho adicional, a maioria das revistas não cobra, embora a Cochrane recomenda. Então, se você decidir fazer, você coloca o grade aqui também na parte de Quality Assessment. Publication Bias a mesma coisa. Então, tem essas aulas lá no módulo de risco de vieses, sobre como fazer o Grade Assessment e sobre como fazer análise de Publication Bias. Tá bom? E, por fim, o último método é o método de estatística. O último parágrafo é sobre o método da estatística. Você vai falar sobre... você tem que seguir todas as regras, você fala que a gente fez exatamente como manda a Cochrane, fez como manda o Prisma. O Prisma é um guideline sobre como escrever os resultados, os métodos da sua meta-análise. Aí você vai falar, olha, a gente seguiu tudo do método da Cochrane, a gente seguiu tudo do método Prisma, coloca a referência, fica todo mundo feliz, é uma maravilha. Coloca as medidas de associação que você utilizou, se foi odds ratio, se foi hazard ratio, como você mediu a heterogeneidade, qual foi o modelo de análise estatística, se foi random effects or fixed effects, e qual software você utilizou. Vamos ver um exemplo para a gente fechar a parte de métodos. A gente está só em métodos ainda. Tem resultados, tem discussão e tem introdução. Em métodos, você vai escrever sobre a parte estatística, vai colocar o seguinte: essa revisão sistemática e meta-análise foi feita de acordo com as guidelines da Cochrane, lembra que eu falei? E com o statement do Prisma, que é um checklist, está lá no drive da publicação, de todos os elementos que você precisa ter ao escrever a sua meta-análise. Então, só se você escreve lá, fica todo mundo feliz que você seguiu as regras, tá bom? Aí depois a gente utilizou o odds ratio, né, na medida de associação. Medidas de desfecho contínuo foram utilizadas com... Qual foi a medida de associação para desfecho contínuo? Standardized Mean Differences, que eu decidi utilizar nesse paper. E aí, como que eu analisei a heterogeneidade? Tudo isso elementos que a gente já fez. Por isso que é fácil escrever métodos. Você já fez tudo isso. Você só está escrevendo o que você fez e como você fez. Tá? E aí, quando que você utilizou Fixed Effects ou se utilizou Random Effects? E, por fim, se você fez alguma análise de sensitividade. Análise de sensibilidade, eu vou falar sobre isso mais para frente, tá bom? Vou falar isso lá na parte de manhas, tá bom? Mas se você fez alguma análise estatística diferente, você vai colocar no parágrafo de análise estatística, tá? Eu vou falar sobre o que seriam essas análises de sensibilidades aqui, lá na parte de as manhas para ter o seu paper aceito e publicado. E qual programa você utilizou, tá bom? Certinho? Então a gente fecha assim a parte de métodos. Tudo que a gente já fez, tudo que você já executou na parte de métodos, você vai escrever aqui. Você vai escrever na parte de métodos, tudo que você fez, critérios de elegibilidade, o que você fez com Inclusion Criteria, a gente falou, análise estatística, subgrupos, desfechos, tudo isso você vai colocar nessa parte da sua revisão sistemática e meta-análise, na parte de métodos, tá bom? Vamos então falar agora essa segunda parte aqui, ela vai mais rápida. Vamos falar sobre resultados, a escrita do paper relacionado a resultados.
discussão e a introdução. Até agora, então.